2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 11. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós. Orem por nós também, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Por isso pedimos oração, como diz aqui o versículo 11, né? Assim como Paulo pediu oração por aquela igreja, nós também pedimos oração por nós e o ministério que desenvolvemos ali na Espanha. Mas nosso tema hoje é o Deus de toda consolação. Os irmãos perceberam que o texto fala de consolo e consolação o tempo todo, né? São várias vezes que se repete a mesma expressão, a mesma palavra, o mesmo verbo. Então, essa série que quero fazer, nesses 3 domingos, a denomino de Alento de Deus. O alento de Deus. E essa primeira mensagem é a consolação de Deus. E logo nos 2 próximos domingos vamos falar mais sobre isso. E já se os pastores quiserem continuar com o capítulo 5, 6 em diante, daí é com eles. Mas a ideia nossa é ficar até o capítulo 4. Bom, qual é o contexto da carta? Paulo está aqui na 2ª carta de Coríntios, escrevendo uma carta que é considerada a carta mais pessoal de Paulo, porque ele muitas vezes fala na primeira pessoa, compartilha experiências pessoais. Por exemplo, é a única carta onde ele compartilha aquilo que ele chama de espinho na carne, que está lá no capítulo 12. Ele fala que foi ao 3º céu, e ele compartilha sobre, ao defender seu apostolado, sobre questões muito pessoais suas. Por isso é considerada uma das cartas mais pessoais de Paulo, em resposta a alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Na verdade, essa é a 3ª carta que Paulo escreve a Corinto, porque, na verdade, a 2ª parece que se perdeu, não é? Então, alguns dos propósitos de Paulo com essa carta aqui, nessa introdução. Primeiro, incentivar a igreja a perdoar e recuperar o membro que causou muitos problemas, mencionados lá em 1 Coríntios. Então, um dos membros, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele lidou com diversos problemas que existiam na igreja de Corinto, mas um especialmente no capítulo 5, que era um irmão que estava causando um transtorno muito grande, não é? E ao que parece, esse irmão se arrependeu. Não sabemos ao certo, mas segundo o que a 2ª carta de Coríntios aqui menciona, parece que ele incentiva a igreja a perdoar esse irmão, visto que ele estava arrependido, por assim dizer, essa é a ideia, e a recuperar então esse membro. Segundo, explicar por que ele ainda não havia visitado a igreja de Corinto. Houve uma mudança de planos, vamos falar nisso semana que vem, não é? Houve uma mudança de planos aí para Paulo, ele queria visitar Corinto, mas ainda não conseguia, não é? Isso está no capítulo 2 e 3. Outra coisa, reafirmar sua autoridade apostólica. Parece que havia membros ali da igreja de Corinto que não acreditavam que Paulo era apóstolo.
E Paulo, então, aí pela volta do capítulo 9, teve que reafirmar sua autoridade apostólica, fazer algo que é muito difícil, defender a si mesmo e a vocação e o ministério que ele estava desenvolvendo. Mas ele se defendeu. Não é? Ele defendeu a sua autoridade apostólica. E uma outra coisa que ele fez também é incentivar aqueles irmãos a participar da oferta especial que ele estava promovendo em favor dos irmãos da Judéia. Capítulo 8, por exemplo, a gente vai ver sobre isso. Né? Paulo incentivando aqueles irmãos de Corinto a ajudar, a ofertar com o ministério na Judéia. Não é? Então, ok, isso é um pouco dos propósitos dessa segunda carta de Corinto. Né? Uma das palavras-chave nessa carta, como eu mencionei, é a ideia de consolo ou encorajamento. Nesse primeiro capítulo, a gente leu várias vezes essa palavra e essa expressão consolo, consolar, confortar. Então, no grego original, esse substantivo consolação, que é o nosso tema nessa noite, o Deus de toda a consolação, ou a palavra consolo, é usada 11 vezes. E o verbo consolar 18 vezes em toda a segunda carta de Coríntios. São as expressões que mais se repetem em toda a carta, que mais são utilizadas em toda a carta. Esse termo significa no original simplesmente chamar alguém para ajudar. Consolar é como chamar alguém para ajudar no original, não é? Porque Paulo pode escrever uma carta cheia de conforto e consolo para encorajar os coríntios, mesmo em meio a tantas tribulações e dificuldades pelas quais passou e pelas quais estava passando. Na verdade, aqui, como a gente leu no capítulo 1, aqui, por exemplo, no versículo, vamos voltar nele, versículo 8, ele menciona uma grande tribulação que viveu, ele chegou a desesperar da própria vida, ou seja, ele chegou a pensar que ia morrer. Como Paulo pode escrever uma carta sobre consolo, passando por tantas tribulações? Talvez seu segredo fosse o próprio Deus. Quando a gente se sente desanimado ou querendo desistir, a gente deve mudar o nosso foco de nós mesmos para Deus. E amigo que nos acompanha pela internet, quando você está pensando em desistir, muda o foco, deixa de olhar para si mesmo e passa a olhar para Deus. Isso é uma grande chave para vencer o desânimo, para vencer os problemas, para vencer, inclusive, a própria depressão. Muitas vezes a gente está desanimado porque está olhando para nós mesmos e para as circunstâncias que estão ao redor, não é? E não vemos saída, não vemos solução. E a gente desanima, tende a desistir. Mas se a gente começa a olhar para Deus, a gente começa a ver as soluções de Deus. E ainda que a gente não comece a ver as soluções, a gente começa a ter esperança e crer que existe uma saída. Por isso que a pessoa em depressão ela quer ficar dentro do quarto escuro, sem ver nada, sem ver... Porque ela está olhando para dentro de si mesmo. E apesar de que a psicologia diz que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, a Bíblia diz que a gente deve olhar para Deus. Dentro de nós mesmos, nós não encontramos solução, porque nós não temos a força. Se Deus está em nós, a gente pode encontrar a força em nós, mas não porque está em nós, porque Deus está em nós. Porque, na verdade, quem nos mostra a luz é Deus. Não somos nós mesmos. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, afundados no pecado. Então nós não vamos encontrar a solução para os nossos problemas em nós mesmos. Vamos encontrar no Senhor. Amém? Então, vamos começar aqui diretamente no texto agora, né? Isso foi uma breve introdução. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Esse é nosso tema, o Deus de toda a consolação. Primeira coisa, lembre-se de quem é Deus e dê-lhe glória. Dê-lhe glória porque Ele é Deus. Paulo não poderia cantar sobre as circunstâncias que viveu, mas ele poderia cantar sobre o Deus que está acima das circunstâncias. Paulo não poderia ser grato ou adorar
pelos problemas e tribulações que ele estava passando. Mas ele aprendeu que o louvor e o espírito de gratidão são essenciais para a vitória sobre qualquer circunstância. Então, dê-lhe glória porque ele é Deus. Dê-lhe glória porque ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é em Jesus que temos salvação. Só em Jesus temos salvação, perdão dos pecados. E você que nos escuta, só em Jesus nós temos salvação. Só em Jesus você tem salvação. Louvemos e exaltemos ao Senhor, porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e só Jesus Cristo nos traz perdão e salvação. Dê-lhe glória, porque Ele é o Pai da misericórdia, ou o Pai misericordioso. Ele não nos dá o que nós merecemos, Ele é cheio de graça, dá o que nós não merecemos, que é a salvação, mas Ele é também misericordioso, o Pai de todas as misericórdias, porque Ele não nos dá o que nós merecemos. Nós merecemos condenação, nós merecemos perdição, mas Ele é misericordioso e nos dá perdão e salvação. Ele é o Pai da misericórdia, lembrando que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, segundo o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21. Dê-lhe glória porque Ele é o Deus de toda consolação. Diz o versículo 3, o que é o tema da nossa fala. Consolação, alívio dado à aflição, à dor de alguém, alívio à dor de alguém. Sinônimo de refrigério e conforto. Isso é a consolação. Mas, veja bem, quando falamos que Deus conforta ou que Deus consola, não podemos pensar que Deus vem como aquela pessoa que passa a mão na nossa cabeça ou nas nossas costas e nos dá um doce ou um brinquedo ou algo parecido para nos distrair da realidade. Para consolar, distraindo da realidade. Não, Deus não é desse tipo. Deus coloca a sua força em nossos corações para que possamos enfrentar qualquer dificuldade e circunstância e superá-las. Deus não nos distrai da realidade. Deus nos dá claridade da realidade e poder para vencer a realidade. Então, Deus não é como aquele médico que vai te dar uma pílula, um remédio para você esquecer por um tempo do que está acontecendo na sua vida. Deus não é como aquela pessoa que quer quer enxugar suas lágrimas ou as suas mágoas num botequim enchendo a cara, sabe? Para ver se por um momento esquece das coisas. Não. Deus vai te dar força e poder para você superar a sua realidade, o seu problema, a sua tribulação. Sabendo muito bem qual é esse problema, essa tribulação e essa dificuldade. O Deus de toda consolação. Você pode perguntar, pastor, pensei que você ia pregar um sermão missionário, porque você veio da Espanha e tal, né? Quero dizer para você que isso foi o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nesses 3 domingos. E durante a mensagem eu vou compartilhando uma experiência ou outra daquilo que a gente tem vivido ali na Espanha. E alguma experiência daquilo que o Senhor tem permitido que nós realizemos ali, não é? Então, o Deus de toda consolação. Primeiro ponto, Deus tem todo o consolo para todas as nossas tribulações. Deus tem todo o consolo para todas as nossas tribulações. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver. Versículo 3. Ele é o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Ou seja, Deus tem todo o consolo para todas as nossas tribulações. Não há nenhuma tribulação que fuja à possibilidade de Deus poder consolar, poder confortar. Deus tem todo o consolo para todas as nossas tribulações. Basicamente, eu diria, ou eu poderia resumir as tribulações em 3 tipos.
Aquelas que nós mesmos produzimos como consequência de nossos pecados. Por exemplo, uma experiência que vamos compartilhar aqui então, não vou dizer o nome da pessoa, mas vamos chamar essa pessoa de X. Começamos um processo com ela. Vamos descobrir que ela estava passando por uma grande tribulação na vida dela, sobretudo mental, durante anos, porque fez um aborto. Só que desde o momento que abortou, ela começou a passar um sofrimento muito grande, uma culpa muito grande, e aquilo ia corroendo ela por dentro, e a partir disso ela começou a tomar uma série de outras decisões, más decisões. Isso cada vez ia angustiando mais ela por dentro e corroendo ela mais por dentro, de maneira que já depois de 8, 9 anos ou por aí, ela estava fazendo aquele contato conosco porque já não aguentava mais. Uma tribulação, consequência do pecado. Do pecado. Não foi algo do tipo um fenômeno da natureza, que é outro tipo de tribulação. Ou ocasional, ou que não depende de nós. Por exemplo, um acidente não ocasionado por nós. Ou um problema de saúde. Ou um grande temporal que acontece e acaba alagando a casa e a gente fica sem a casa, por exemplo. Ou seja, não depende de nós. Então, esse é um segundo tipo de tribulação. Mas, para terminar a história anterior da pessoa X, isso é uma coisa importante também, um parênteses aqui que eu faço. Quando esses movimentos pró-aborto defendem um aborto, eles não mencionam esse tipo de coisa que nós, pastores, temos que lidar no dia a dia. Que são as pessoas que, seguindo esse tipo de movimento e seguindo esse tipo de orientação que esse movimento possibilita e que essas leis possibilitam, tomam esse tipo de atitude no momento de desespero da vida, mas que no decorrer da vida posterior fica corroendo por dentro. Porque a pessoa tem a consciência de que está matando uma vida. Esses movimentos pró-aborto não dizem nada sobre isso. Não mencionam esses casos que nós lidamos no tete-a-tete, no dia a dia. Então, isso é só um parênteses que aqui fechamos. Então, esse é o primeiro caso de tribulação, que nós criamos como consequência de nossos pecados. Segundo, tribulações que vivemos, como disse, por viver no mundo mau. Jesus disse, no mundo tereis aflições, porque o mundo jaz do maligno. Então, o mundo tem doença, o mundo tem problemas, o mundo tem fenômenos da natureza, diversos que podem nos atingir, o mundo tem acidentes, e etc. O mundo é mau. Terceiro tipo de tribulação que a gente pode viver, aquelas que sofremos como consequência de sermos seguidores de Jesus. Jesus disse, se eles me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Por exemplo, na Espanha, nós temos apenas 1% de cristãos evangélicos. 97% é católico apostólico romano. Nesse último Natal, para os irmãos terem uma ideia, nesse último Natal, uma igreja em Santander, que fica ao norte do país, por certo, o Banco Santander é um banco espanhol, então, que nasceu nessa cidade. Então, o Banco Santander, na cidade de Santander, que fica ao norte do país, numa igreja evangélica, nesse último Natal, eles acordaram no dia 25 e na frente da igreja tinha 3 bolsas com ratazanas. E alguém pode dizer, por acaso. Mas, além disso, 3 bolsas de ratazana na porta da igreja, com uma pichação. 3 frases pichadas. Uma delas, Espanha, católica, apostólica e romana, fora ratazanas protestantes e luteranas. Outra frase, Cristo, Maria e Espanha, fora daqui, ratazanas protestantes. Deus não morreu na cruz para alimentar traidores como vocês. Então, na manhã de Natal,
Aqueles irmãos daquela igreja em Santander acordaram e viram na porta da sua igreja 3 bolsas de ratazanas, imagina o que é isso, mortas, com essa pichação na porta da igreja. Por quê? Porque eles veem a igreja evangélica na Espanha como uma seita. Eles veem a igreja protestante na Espanha como uma seita. Nós vivenciamos algo disso, não exatamente isso, mas, por exemplo, nós estamos discipulando uma jovem, a Vera, mais precisamente, está discipulando uma jovem que, pela graça de Deus, vai ser batizada nesse próximo verão. E o verão na Espanha é em agosto, julho e agosto. E ela já está preparada para ser batizada. E um dia a Vera estava me contando, um dia foi visitar essa jovem, ela estava sentada no banco, junto com sua mãe. Quando a mãe dela viu a Vera se aproximando, olhou para a Vera, levantou rapidamente e saiu. E a jovem diz que a mãe não quer ter contato com a Vera nem conosco, porque a mãe dela vê a gente como aquelas pessoas que estão levando ela para uma seita. E nos rejeitam assim descaradamente na rua. Então, isso sinceramente eu não vejo como um grande sofrimento. Toda sinceridade. Mas é chato, né? É chato demais. A gente se sente mal, imagina. Colocarem ratas na porta da igreja. Não é como aquelas pessoas que de repente estão sofrendo fisicamente e de fato morrendo martirizadas. Mas é um tipo de perseguição psicológica, sabe? É um tipo de perseguição emocional. As pessoas têm rejeição e preconceito. A gente convida para ir, por exemplo, num culto, numa igreja, acha que é uma coisa do outro mundo. Ok. Então, eu diria que existem esses 3 tipos de tribulação, mas Deus tem consolo para todas as nossas tribulações. Agora, Deus permite as tribulações também. Não pensemos que que as tribulações e os problemas que vivemos estão fora do controle de Deus. Deus não as produz, mas permite. Isso envolve aqui o famoso questionamento: por que um Deus bom permite o mal e o sofrimento no mundo que ele criou? A gente não vai lidar com essa pergunta agora e com esse tema agora, porque isso dá pano para manga, né? Isso dá para uma mensagem inteira. Mas, poderíamos dizer muita coisa sobre isso. Mas, assim, para resumir, vou dizer que simplesmente essa permissão de Deus, o fato de Deus permitir a tribulação, ou permitir o sofrimento, ou permitir o mal, tem a ver com o fato de Deus ter criado seres livres. Deus criou seres livres. Se tudo acontecesse de bom e a gente não tivesse possibilidade de escolher o mal, a gente não seria seres humanos, livres, dotados de vontade. Seríamos robôs, de alguma forma. Como diz, isso dá pano para manga, mas para resumir, vamos ficar por aqui. O mal é possível porque o homem foi criado com capacidade e possibilidade de decidir. Não é? E por isso, desde o início, desde Adão, uma decisão má, depois outras várias decisões más, hoje tomamos mais decisões, o mundo jaz no maligno, de certa maneira por isso, e de forma que sofremos tribulações, e Deus as permite. Agora, Deus está no controle, hein? Deus está no controle. Nada escapa do seu controle. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nada foge do controle soberano de Deus. E uma outra coisa, Deus nos capacita a suportar as tribulações. Ele, de fato, tem consolo para todas as nossas tribulações, mesmo aquelas que parecem que não vamos suportar. Nós lemos nesse texto, olha só o versículo 8. Olha só o que Paulo diz: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte. Paulo estava crendo, estava certo de que não ia passar daquela.
o problema, o sofrimento, a tribulação que Paulo estava vivendo, ou que ele viveu na Ásia, e que ele compartilha aqui nessa carta, ele diz: eu cheguei a desesperar da vida, eu pensei que não ia passar daquela. Sabe aquele momento, sabe aquela tribulação, sabe aquele sofrimento, sabe aquela dificuldade, aquele problema que você olha assim e diz: uau, parece que eu não vou passar dessa, eu não aguento mais. Sabe quando você deita na cama assim de noite e você dá vontade de chorar? Porque você não sabe mais o que fazer. E você está de mãos atadas e você pensa: eu não vou aguentar. Eu não vou suportar mais. Deixa eu te dizer que Deus tem consolo para todas as tribulações. Deus tem todo consolo para todas as tribulações. Inclusive essas, meu amigo da internet. Inclusive essas que você parece que não vai suportar. Que você pensa: eu não aguento mais. De repente você que está aqui nessa noite também já viveu uma experiência semelhante, do tipo: eu não aguento mais. Várias noites, Vera chegou a falar isso comigo, por exemplo, ali na Espanha. Eu não sei se eu vou aguentar um dia mais. Por quê? Frustração em cima de frustração, com esse lance da pandemia e a gente não poder vir para o Brasil. E ela... Imagina, queria, desde o ano passado, ter vindo, nunca ficou tanto tempo longe da família, aí a irmã vai se casar, e ela tem que perder o casamento da irmã, aí o Huguinho vai crescendo, e aí os avós querendo estar com um menino, e a gente também querendo estar com um menino, e aí cansado do trabalho já, cansado de sempre fazer um monte de coisa, e aí... O Hugo é uma bênção, mas ele tem uma grande dificuldade de dormir de noite. E você sabe que quando a gente perde o sono, o nosso físico acusa, sabe? E a nossa mente também. Perde uma noite de sono para você ver como que você é no outro dia. Cruz, como diz o Nelson. Você fica doido. Imagina isso, 1 noite, 2 noites, 3 noites, não estou brincando. E aí, ela ficava: eu não vou aguentar. Porque é um acúmulo de coisas. Um acúmulo de coisas. Na nossa mente e no coração. Eu dizia: não, aguenta sim. Porque se o Senhor permite, Ele também vai te dar as forças para você suportar. Porque é o que a sua palavra nos promete. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz Paulo: você não passou por nenhuma prova que não seja humanamente suportável. E você pode confiar em Deus, que não permitirá que você passe por provas mais difíceis do que você pode suportar. Se Deus permite, Ele te dá também o suporte. A gente pode pensar que não aguenta mais, mas a gente aguenta um pouquinho mais. Deus tem todo o consolo para todas as nossas tribulações. Não importa o tamanho da sua tribulação, não importa o tempo que dura a tribulação, Deus tem todo o consolo. Ou seja, Ele está ali para ajudar. A ideia de consolo é essa, alguém que está ali chamado para ajudar. Deus está ali ajudando. É aquela ilustração, né? Dos caras que caminhavam na areia, as pegadas na areia, né? Que sempre tinha 4 pegadas, e em um certo momento só tinha 2. Os momentos mais difíceis, o momento mais difícil só tinha 2. E ele não sabia por que tinha 2. Foi quando Deus disse: não, é porque nesse momento eu estava te carregando no colo. Então, Deus tem todo o consolo para todas as nossas tribulações. E Deus nos livra da tribulação. Seja qual for, Deus nos livra da tribulação. Versículo 10. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. Isso é uma promessa.
Isso é algo que a gente tem que crer, tem que confiar. Agora, deixa eu te dizer um negócio que, às vezes, poucas vezes a gente pensa. Ele vai nos livrar de uma forma ou de outra. Por exemplo, Pedro e Tiago, 2 apóstolos. Se a gente vai ler Atos capítulo 12, a gente vai ver que os 2 apóstolos foram livrados de uma grande tribulação ali em Atos capítulo 12. Pedro foi livrado da prisão. Foi livrado da tribulação, da prisão. E Tiago foi decapitado. Foi livrado permanentemente da tribulação. Pastor, mas ele morreu. Ele foi promovido. Foi liberto totalmente e para sempre da sua tribulação. Irmão, compreende? Então, Deus vai livrar de uma forma ou de outra, para aqueles que têm segurança e fé de que de fato estão nele. Por isso que eu te digo que uma tribulação pode durar no máximo toda a sua vida. Entendeu? Uma tribulação pode durar no máximo toda a sua vida. Se você de fato é um crente, se você de fato é um filho de Deus, se você de fato entregou sua vida a Jesus, uma tribulação na sua vida pode durar no máximo toda a sua vida. Porque quando a gente partir daqui já não vai ter mais tribulação, já não vai ter mais dor, já não vai ter mais sofrimento, porque diz a palavra que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E disso a gente pode ter certeza e confiança. Então, uma tribulação dura no máximo aí, não sei, 120 anos para aqueles que chegam lá, 100 anos para quem vive bastante, mas a média de vida, a média da expectativa de vida do brasileiro ronda aí os 70 por aí, né? Então, é o máximo que uma tribulação pode durar. Isso deve ser esperançador, né? De repente você está pensando assim, pastor, o que você está me dizendo? Que eu vou viver a vida toda em tribulação? Não. A vida aqui na terra é passageira, meus irmãos. A gente vai ver isso no último domingo, no capítulo 4 de 2 de Coríntios. É passageira, é temporária. A vida eterna é no céu. Quando a gente morre aqui, começa a nossa verdadeira vida. Ok, Deus tem toda a consolação para todas as nossas tribulações. A consolação de Deus tem dupla função. Nos confortar, primeiramente, o mais simples, o mais óbvio, mas também ela nos capacita para poder consolar os nossos próximos. Diz o versículo 4 que nós lemos. Ele nos consola em toda a nossa tribulação para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação. Não seja egoísta, meu irmão, meu amigo. Se você já passou por algo, ajuda aqueles que estão passando por alguma coisa semelhante ou diferente, mas aquilo que Deus te ensinou, compartilha com os demais. A consolação tem dupla função: confortar você e preparar você para consolar os demais. Então, não é para você simplesmente ficar bem. Não é para você simplesmente, tô legal, tô bem já. Não, é para você estar bem e poder ajudar o próximo. A Bíblia é sempre assim. Nos chama a uma vida em vitória, mas também nos chama a servir os demais, a ajudar os demais, a amar a Deus e amar o próximo. Então, Deus, o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Ele tem toda a consolação para todas as nossas tribulações. Segundo, a consolação de Deus tem dupla função: nos confortar, nos consolar e também nos capacitar para consolar os demais. Terceiro, quais são os propósitos sublimes de Deus para toda tribulação e consolação? Primeiro, que deixemos nossa suposta autossuficiência e orgulho humano. Porque às vezes a gente acha que a gente pode, né? Às vezes a gente acha que a gente é bom. Se a gente botar uma capa de super-homem, a gente vai conseguir fazer as coisas.
Diz o versículo 9. Na verdade, Paulo diz, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Mas em quem? Em Deus, que ressuscita os mortos. Sabe, uma semana antes de confinarem a Espanha, estava um burburinho já na mídia, né? E a turma falando, a gente já estava com passagem comprada, a Vera e eu, e a Vera me dizia, mas e se fecharem? E se isso acontecer, isso, aquilo, outro? Eu dizia para a Vera, não, Vera, não se preocupa, a gente vai dar um jeito. A gente vai para Portugal, a gente vai não sei para onde, a gente pega o voo de onde for possível. A gente vai escapar. Eu estava achando que eu podia fazer as coisas, entende? Eu estava achando que eu podia resolver. Eu estava achando que eu podia dar uma solução para aquilo. E Deus ia me dizer, não, você não tem solução para isso. Você não tem solução para um monte de coisa. Você não vai conseguir. Às vezes a gente acha isso, né? Que a gente pode. A gente é autossuficiente, a gente tem um orgulho e a gente pensa, não, eu aguento com isso. Mas não. Paulo diz, a gente passou por isso, versículo 9, né? A sentença de morte estava sobre nós, para que não confiássemos em nós mesmos. Ei, amigo da internet, não confie em você mesmo. Não vale a pena. Diz Paulo, mas em Deus. Confia em Deus. Quais são os propósitos de Deus para toda tribulação e consolação? Nos ensinar que a gente precisa deixar a autossuficiência e o orgulho humano. E a verdade é que a gente é muito orgulhoso, né? Só que Deus quer que a gente deixe esse orgulho e aprenda a confiar nele. Aprenda a viver uma vida de dependência dele e não de dependência em nós mesmos, no nosso braço, no nosso trabalho, na nossa força, na nossa capacidade, nos nossos recursos. Não. Tudo que temos vem dele. Glória a ele. Versículo 9 ainda. Que aprendamos a confiar mais em Deus. Outro propósito sublime de Deus para toda tribulação e consolo. Que a gente aprenda a confiar mais em Deus. O apóstolo diz, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aqui nos chama um aumento da fé. A fé não apenas no sentido de acreditar que as coisas vão melhorar como algo mais como um positivismo, um otimismo. Não. Fé aqui no sentido da própria salvação eterna. Deus que ressuscita os mortos. Fé que Deus realiza o impossível, inclusive nos dá salvação. Versículo 10. Outro propósito da tribulação e da consolação de Deus. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará. Outro propósito da tribulação e do consolo. Nos dar esperança. Que aprendamos a colocar toda a nossa esperança nele. Acima de tudo, nele esperar. Nele confiar. Paulo diz, é nele que esperamos. Em quem você espera? Ei, você do Facebook, em quem você espera? Ei, você, em quem você espera? Em quem você tem esperado? Nos seus próprios recursos, nas suas próprias forças, sua própria capacidade? Ou você tem esperado em Deus para vencer as suas tribulações e dificuldades e problemas? Ou você tem esperado em Deus para seguir adiante na sua vida honrando a Ele? Em quem você espera? O Deus de toda consolação
tem toda a consolação para todas as nossas tribulações e quer nos ensinar dessa forma que precisamos confiar mais nele e esperar nele. Em ninguém mais, muito menos em nós mesmos. Não espere do pastor, não espere do irmão do lado, não espere do ciclano, do fulano, do beltrano. Espere nele. Não é que está proibido esperar, ter expectativas nas pessoas, mas não deposite todas as suas expectativas. Deposite todas as suas expectativas naquele que pode cumprir todas as expectativas. E essa pessoa é o nosso Deus. E estamos terminando, versículo 11. Propósito de Deus para toda tribulação e consolação. Fazer-se conhecido e receber glória de muitos. Com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Qual era a ideia de Paulo? Que muitos escutem, que muitos saibam, que muitas pessoas se interem e deem glória, e deem graça a Deus. Fazer-se conhecido e receber glória de muitos. Esse é o propósito de Deus. Se tivermos a atitude certa, Deus será conhecido e glorificado. Em meio às circunstâncias que vivíamos ali na Espanha, e isso que eu compartilhei, não é? Até bastante pessoal, no sentido de que passamos por problemas emocionais, no sentido de que o tanto de frustrações e coisas que se juntaram, né? A gente ficou bastante cansado. Por isso que aqui a gente está tentando descansar de fato totalmente. E logo também não mencionei o aborto espontâneo que teve Vera no meio desse processo todo, né, do nosso suposto segundo, que era o segundo filho e que a gente queria, enfim. Tudo isso aconteceu, não é? Nesse ano a mais que a gente ficou na Espanha antes de visitar aqui o Brasil, o que estamos fazendo agora. Mas uma coisa que realmente a gente pensava e nos consolava, e a qual Deus usava para nos consolar, era: uau, o que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Porque a gente viu pessoas se converterem nesse último ano e chegarem à igreja, e chegarem à congregação de uma forma incrível, assim, sim, a gente inclusive fazer muito, sabe? Uma das pessoas que Vera estava acompanhando, por exemplo, estava discipulando uma jovem, justamente no confinamento, ela foi obrigada a ficar em casa, começou a ler a Bíblia mais, assim, por ela mesma, e tomou uma decisão final na sua vida. E quando terminou o confinamento, ela disse para Vera, eu vou começar a frequentar a igreja. Nunca tinha ido ainda no templo. Vera estava dando estudos bíblicos para ela. Ela nunca tinha ido ainda numa reunião, num culto. Então, ela tomou essa decisão ali e disse para Vera, eu vou começar a ir nos cultos. Foi no primeiro culto, não parou de ir mais. E vai ser batizada agora nesse verão. Uma semana antes da gente vir para cá, me liga uma pessoa, uma mulher também, dizendo: não encontrei seu número na internet, o número da igreja na internet, e eu quero fazer uma visita junto com meu esposo. Ela é argentina e ele é espanhol. A mãe dela ficava desde a Argentina na cabeça dela para ela buscar uma igreja. Essa é a importância das mães ficarem na cabeça dos filhos, né? E ela, ao final, buscou uma igreja na internet e encontrou a nossa. Porque isso foi uma das coisas que eu fiz, botei a igreja na internet, né? O endereço, o telefone, etc. Nos ligou. Num sábado à noite, no domingo de tarde estava no culto. Na saída do culto, era o último domingo que a gente estava lá antes da viagem. A gente ia viajar na quinta, no domingo ela estava lá. No domingo anterior. Na saída do culto, cumprimentei ela e tal.
Cumprimentei o marido também e o marido disse: uau, já fui em algumas igrejas evangélicas, muitas não, já fui em algumas igrejas junto com a Rosa, que era a esposa dele. E ele disse: mas aqui eu me senti tão bem, eu vou voltar semana que vem. E já recebi notícias que eles estão indo. Para a glória de Deus. Como estava dizendo, se a gente tem a atitude certa, a atitude correta no meio das tribulações, a gente glorifica a Deus e muitas pessoas vão conhecê-lo. Quero terminar orando por você. De repente, isso que a gente tem compartilhado aqui, Deus de alguma forma falou ao seu coração. Não sei. Você que nos acompanha pela internet. Quero desafiar você a crer, a pedir ao Senhor que aumente a sua fé. Não sei qual pode ser o tipo de tribulação, problema ou dificuldade que você esteja vivendo. Podem ser variadas, como mencionei. Ou, de repente, você nem está vivendo algum tipo de tribulação ou dificuldade, mas você está ouvindo essa mensagem e está pensando: uau, eu preciso deixar de crer em mim mesmo. Eu preciso deixar minha autossuficiência e meu orgulho. E eu preciso ter a minha fé aumentada.